A morte de alguém que amamos é uma das experiências mais desafiadoras da existência humana, independentemente de quão preparada achamos que estamos. O impacto emocional da perda é sempre real, e embora não seja possível eliminar a dor, é possível se preparar psicologicamente para enfrentá-la de forma mais consciente, mais íntegra e com menor resistência ao processo inevitável de separação. Jung não tratava a morte como um tabu ou um fim absoluto, mas como uma transição. Ele enxergava a vida como um ciclo de transformações e a morte, dentro desse contexto, como parte do fluxo natural da existência. Para Jung, um dos grandes problemas da cultura ocidental é justamente a tentativa de ignorar ou evitar a morte, como se falar dela fosse acelerar sua chegada. Esse tipo de negação enfraquece a nossa capacidade de lidar com o luto quando ele acontece. A preparação começa, portanto, por uma mudança de postura. Aceitar a morte como parte real e concreta da vida. Lidar com a possibilidade da perda exige que a pessoa desenvolva maturidade emocional. No fundo, preparar-se para a morte de quem amamos significa colocar atenção no presente, ajustar expectativas, limpar ressentimentos, aprofundar vínculos. É também cuidar da própria psique, desenvolver recursos internos, fortalecer a relação com o tempo e com o silêncio. Jung via a vida como uma jornada de individuação, um caminho para se tornar quem se é de fato. E nesse caminho, a perda não é um desvio, mas parte do processo. A dor é inevitável, mas o sofrimento pode ser transformado, e essa transformação começa antes da morte acontecer. Quando a sombra se alonga, quando o corpo envelhece, quando a doença se instala, quando a fraqueza se torna evidente, existe uma série de sentimentos que emergem: medo, apreensão, tristeza, culpa, raiva. Mas a primeira reação dominante, na maioria das vezes, é a negação. Negar a morte, negar a possibilidade de perdê-lo, negar a finitude, negar a separação. É um mecanismo natural, uma defesa do ego, um resorte automático para evitar o sofrimento. No entanto, esse sofrimento é inevitável, e a negação, além de nos isolar, nos impede de viver o presente com intensidade e de acolher o que está por vir. De acordo com Jung, a primeira etapa para lidar com a morte de alguém que amamos é reconhecê-la. Reconhecer que a morte existe, que a finitude está aí, que o corpo envelhece, que a doença avança, que a sombra se alonga cada vez mais, que a partida pode acontecer a qualquer momento. Reconhecer a morte não é fatalista, é realista. Reconhecer a morte não é pessimista, é otimista. A partir do momento em que admitimos que a morte existe, criamos a possibilidade de viver a vida de forma mais intensa, de cuidar dos laços afetivos de forma mais consciente, de nos prepararmos para a despedida. O segundo passo, para Jung, era integrar a morte na vida, reconhecê-la como parte do ciclo natural da existência. A morte é parte da vida, assim como o nascimento, o crescimento, a maturidade. A morte é uma das fases da existência, e todas as fases têm sua beleza, seu sentido, seu ensinamento. A segunda etapa nos permite ver a vida com mais maturidade, o amor com mais intensidade, o presente com mais valor. Para Jung, o amor maduro é aquele que sabe que a vida é finita e que a presença é um dom. Amar alguém com maturidade significa saber que a pessoa amada pode partir a qualquer momento. Saber que o vínculo pode ser interrompido a qualquer instante. E mesmo assim, escolher amar, escolher estar presente, escolher viver o momento. Amar com maturidade é ter consciência da finitude e abraçar a vida. Amar com maturidade é não iludir-se de que o relacionamento vai durar para sempre. É entender que a vida é finita, que as pessoas podem partir, que as circunstâncias mudam, que nada é garantido. E mesmo assim, amar. Mesmo assim, entregar-se. Mesmo assim, confiar. Jung entendia que o amor maduro é um dos pilares da saúde psíquica.
um dos fundamentos da individualização, um dos maiores tesouros da alma. O amor maduro é um laço que se fortalece com a compreensão da impermanência. A consciência da finitude torna a presença mais valiosa, a vida mais intensa, o vínculo mais significativo. Amar com maturidade é o único caminho para enfrentar o luto com a mínima intensidade possível. O luto será sempre intenso, mas a maturidade do amor torna o sofrimento um pouco menos dilacerante. A terceira etapa, de acordo com Jung, seria integrar a morte em si mesmos. Para Jung, a morte era um momento de profunda transformação. Era um processo de individuação, um novo nascimento, uma oportunidade de crescimento. Jung entendia que a morte nos confronta com o inconsciente, nos força a confrontar nossos medos, nossos conflitos, nossas sombras, nossos traumas. Segundo Jung, a morte de alguém próximo nos obriga a reconfigurar a relação com o inconsciente. Muitas vezes, a figura que perdemos continua viva dentro de nós, não como memória estática, mas como imagem viva que se comunica com nossa psique. O luto saudável permite que essa presença simbólica se integre, em vez de ser reprimida ou ignorada. Quando a pessoa amada morre, uma parte de nós também morre. Perdemos a ligação, o laço, a comunicação, a cumplicidade, a recordação. Perdemos um pedaço da nossa história, da nossa identidade, da nossa memória. Morre um pedacinho daquilo que somos. Jung afirmava que a morte nos força a reorganizar a psique, a encontrar um novo equilíbrio, a reconstruir a identidade, a reavaliar valores, a redescobrir sentidos, a reaprender a viver. Quando alguém próximo morre, não é apenas a ausência física que nos abala. É também a dissolução de uma parte de nós que existia em função daquela relação. Jung diria que a perda nos força a reorganizar a psique. É como se a alma fosse obrigada a se redirecionar, a reencontrar o próprio eixo, sem aquele vínculo que antes lhe dava estrutura emocional, a reconstruir um mapa existencial. Outro ponto importante que Jung abordava era a necessidade de dar sentido ao sofrimento. Ele não acreditava que a dor devesse ser evitada a qualquer custo, mas compreendida. O sofrimento, para ele, era uma espécie de fermento da alma, algo que, quando acolhido com consciência, gera crescimento psíquico. A morte de quem amamos pode se tornar um momento de profundo autoconhecimento, não por causa da dor em si, mas pela forma como nos relacionamos com ela. Se fugimos da dor, ela se torna trauma. Se olhamos para ela com atenção, ela se transforma em sabedoria. O luto saudável nos confronta com a finitude, nos força a enfrentar a dor, nos obriga a lidar com o vazio, nos desafia a acolher o sofrimento, nos coloca frente a frente com a sombra, nos encoraja a integrar o inconsciente, nos abre a possibilidade de cura, nos apresenta a chance de cura, nos convida a buscar o perdão, nos permite a experiência da compaixão. O luto saudável nos ajuda a compreender que a vida é finita. A vida é breve. O tempo é precioso. A presença é um dom. O amor é um tesouro. O luto saudável nos confronta com o vazio, nos força a lidar com a ausência, nos obriga a conviver com a solidão, nos desafia a acolher o silêncio, nos coloca frente a frente com o desconhecido, nos encoraja a integrar o inconsciente, nos abre a possibilidade de renascimento, nos apresenta a chance de regeneração, nos convida a buscar o perdão, nos permite a experiência da transcendência.